Argentinos de vários setores cruzaram os braços hoje em uma greve geral contra a reforma trabalhista que foi proposta pelo presidente Javier Milei. Nas ruas de Buenos Aires, houve confronto entre manifestantes e a polícia. Ao longo da tarde, as forças de segurança enfrentaram manifestantes, mas com uma barreira de proteção entre os grupos. Paus e pedras de um lado, jatos d'água e gás lacrimogêneo do outro. A quarta greve geral contra o governo Milei é a de maior adesão. Durante 24 horas, 13 sindicatos paralisam o país. Não circulam ônibus, metrô, trem, nem mesmo aviões. Servidores do Estado, bancários e comerciários cruzaram os braços. Eu sou contra a greve porque ela causa mais prejuízos ao país. Precisamos sentar e encontrar uma solução, mas não assim, diz esse argentino. A paralisação é uma resposta da Confederação Geral do Trabalho à reforma trabalhista que a Câmara de Deputados começou a analisar nesta quinta-feira e deve avançar até a madrugada de sexta. Por trás da palavra modernização, eles estão implementando uma regressão brutal dos direitos trabalhistas, diz este parlamentar da oposição. O governo eliminou o ponto principal de discórdia, as licenças médicas que passariam a remunerar menos os trabalhadores afastados por doenças. Mas o governo diminuiu o cálculo para a rescisão trabalhista em caso de demissão do emprego. Com a mudança proposta, as horas extras podem ser compensadas com folgas, não com dinheiro. E a jornada de trabalho pode se estender por até 12 horas. Também existe a previsão de fracionamento das férias e a restrição de greves para setores considerados essenciais. Por tudo isso, economistas e opositores advertem que, pelo menos num primeiro momento, o mercado de trabalho argentino pode enfrentar uma onda de demissões. Isso porque fica mais fácil e mais barato mandar funcionários embora e contratar depois com as novas regras. A tendência é de uma votação em geral favorável ao texto que voltará ao Senado para ser ratificado. O presidente Javier Milei pretende exibir a reforma como um triunfo político no dia 1º de março, quando fará um balanço do seu governo na abertura das sessões legislativas aqui no Congresso. E a greve geral na Argentina causou aqui no Brasil cancelamento e atraso de dezenas de voos. Manuel é argentino e mora no Brasil há 13 anos. Ele, a esposa e as 2 filhas embarcariam para Buenos Aires para ver a família. Mas antes mesmo de começar, a viagem virou um transtorno. Ontem nós recebemos essa notícia ali muito por causa da greve lá na Argentina, né? Então tivemos que vir aqui para ver se nós recebemos algum atendimento, mas por enquanto não estamos sabendo nada. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, os voos para a Argentina começaram a ser cancelados na noite de quarta-feira. Medida que se repetiu em outros aeroportos do país. Em Guarulhos, passageiros que seguiam para Buenos Aires, Córdoba e Mendoza não puderam embarcar. A gente tentou fazer o embarque, daí a gente recebeu um e-mail agora há pouco que o voo de Punta del Este para Buenos Aires foi cancelado. A gente está aqui na fila esperando para falar com a Gol, para ver se eles têm alguma alternativa e avaliar quais são as opções que a gente tem para ir para Buenos Aires. As 4 companhias aéreas que fazem a rota Brasil-Argentina confirmaram o cancelamento de voos e a alteração de datas. A orientação é que os passageiros consultem os canais digitais para remarcar as viagens que foram canceladas. Enquanto a paralisação continua, quem se programou por meses para a viagem precisa conviver com a frustração e com a incerteza. É muito difícil porque nós programamos, né, há mais de 2 meses que estamos programando isso, né, e aí coincide com essa greve lá e é terrível. E a Lenise Slaves, que continua com a gente, porque nós vamos agora, ao vivo, até o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, justamente para saber das atualizações dos impactos para quem tem viagem marcada para a Argentina. Então, Lenise, conta para a gente como é que está a situação agora e qual é o total de voos cancelados até o momento. Boa noite.
Oi, Simone, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Aqui em Porto Alegre, no aeroporto da capital gaúcha, há confirmação de 3 voos que já foram cancelados, que tinham como destino Buenos Aires. A Aerolíneas Argentinas, que é a principal companhia aérea que realiza essa rota Brasil-Argentina, confirmou que em todo o país, pelo menos 15 voos também sofreram os impactos da paralisação dos trabalhadores. A empresa ainda afirmou que em toda a malha aérea operada, mais de 250 voos tiveram que ser cancelados, afetando cerca de 30 mil passageiros. A estimativa da companhia é um prejuízo de 3 milhões de dólares. Em Guarulhos, 14 voos operados pela Gol também foram cancelados. A Latam disse que voos operados pela companhia poderiam sofrer alterações, mas eles não confirmaram quantos foram cancelados ou tiveram alteração de datas. Simone, volto com você no estúdio. Ok, Lenise, muito obrigada.